E para conversar conosco aqui no Jornal da CBN, nós convidamos o advogado Gustavo Bonini Guedes, que é advogado do presidente Michel Temer nesse processo no Tribunal Superior Eleitoral. Gustavo Bonini Guedes, muito bom dia e muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CBN. Bom dia, é um prazer falar com você. Nós ouvimos agora há pouco na defesa da presidente Dilma, falando no adiamento, na possibilidade de adiamento desse julgamento. A defesa de Michel Temer também entende que deve haver esse adiamento? O julgamento está marcado para começar na próxima terça-feira. A defesa do presidente Michel Temer está pronta para iniciar também a defesa, se os ministros entenderem que já estão prontos já tiveram acesso ao relatório, já se inteiraram dos fatos. Portanto, para nós é importante iniciar esse julgamento e certamente começará pelas preliminares. E uma das preliminares que deverão ser enfrentadas é essa situação relativa ao prazo de alegações finais e, eventualmente, a colheita de novas provas que foram requeridas e indeferidas pelo ministro relator. Então, pelo que eu entendo da sua resposta, haverá um questionamento para que se ouça outras testemunhas nesse caso? Na verdade, já houve. Nas alegações finais, tanto do PT quanto nossa, houve um questionamento em relação ao cerceamento de defesa, a partir de testemunhas indeferidas, aí pedidas especificamente pelo PT, além de outras nulidades colocadas nas alegações finais. Então, essas preliminares certamente serão iniciadas nesse julgamento. A ideia é ganhar tempo nesse processo? Não, a ideia não é ganhar tempo. A ideia é ter condição que os fatos que foram tratados na inicial sejam demonstrados. Nós tratamos disso na alegação final também, em relação à extensão da causa de pedia, ou seja, a inicial veio tratando alguns fatos, depois o processo, 1 ano e meio, 2 anos depois de iniciar, agregou novos fatos. Então essas nulidades certamente serão enfrentadas no julgamento. Mas não se trata sim de poder exercer a ampla defesa de forma ilimitada. Isso não foi possível até agora? Não, na nossa avaliação, sobretudo a partir de requerimentos feitos pelo PT, houve uma limitação. A própria entrevista que o Flávio Caetano deu para vocês demonstrou isso em razão do número de horas, por exemplo, ouvidas para a Constituição e o número de horas ouvidas para a defesa. Além disso, há um questionamento nosso sobre as provas de corroboração apresentadas pelo Odebrecht. Não foram, para essas delações, sempre há necessidade de se apresentar prova de corroboração. Ou seja, o que além daquilo que você está dizendo comprova a versão apresentada em juízo. E na nossa avaliação, as provas de corroboração não são idôneas, são documentos da própria Odebrecht, documentos internos, e-mail entre executivos, e, portanto, na nossa avaliação, isso não comprova de forma segura de que aquilo que foi dito efetivamente ocorreu. A defesa da presidente Dilma e a defesa de Michel Temer trabalham em conjunto neste processo? Já trabalham por um mesmo objetivo, que é a improcedência. Sem dúvida nenhuma, há esse ponto comum entre as nossas defesas, mas nós temos outra alegação, que é, por exemplo, a separação de responsabilidade, na medida em que ponto claro de todo esse processo de que não houve nenhuma atuação direta do presidente Michel Temer em relação a qualquer arrecadação ilícita ou gasto ilícito. Portanto, nós pedimos que haja uma separação de responsabilidade, que o presidente somente possa ser condenado pelas práticas que efetivamente ele fez. Irregularidades na campanha da presidente Dilma Rousseff não contaminam também a campanha de Michel Temer, sendo eles participantes de uma chapa única? Não necessariamente, porque o presidente abriu a sua própria conta bancária, movimentou os seus próprios recursos, fez os seus próprios gastos e não há nenhum tipo de ilicitude em relação a isso. Então, como já há alguns precedentes do TSE flexibilizando aquele conceito de que a chapa seria absolutamente indivisível, nós demonstramos isso nas alegações finais, que o TSE já decidiu que a sorte do titular e do vice não deve ser a mesma, não necessariamente precisa ser a mesma, a partir de peculiaridades do caso concreto. Então, o que nós demonstramos
nesse caso, há inúmeras peculiaridades, né, como, por exemplo, essa de que o presidente não está sendo acusado de nada diretamente, apenas como beneficiário. Portanto, essas peculiaridades deveriam ser levadas em consideração para que, ao final, se houvesse um julgamento pela procedência, em relação a ele, isso não ocorresse, que ele pudesse seguir o mandato porque não praticou nenhuma conduta. Então, não é nenhuma novidade, já tem precedentes no tribunal, a partir de peculiaridades do caso concreto. E é o que a gente pretende demonstrar também nesse. Michel Temer não se beneficiou por este dinheiro que pode supostamente ter entrado de maneira ilegal na campanha de Dilma Rousseff? Não há um beneficiamento direto em relação a... Mas ele se elegeu vice. Se elegeu vice, mas ele contribuiu também. Ele arrecadou, ele gastou, o PMDB fez campanha. Então não há essa decorrência absoluta entre uma coisa e outra. É possível sim fazer essa separação, como nós demonstramos que o TSE já fez em situações específicas. Raras situações essas em que isso aconteceu, porque a jurisprudência do TSE tem sido pela indivisibilidade da chapa. São raras porque elas dependem das peculiaridades do caso concreto. E nós, no nosso caso, temos inúmeras peculiaridades que deverão ser levadas em conta. Sem dúvida, a maioria dos precedentes do TSE, porque se dão em abuso de poder político e conduta vedada, eles tratam sim como a chapa sendo indivisível. O que eu diria é o seguinte: a regra é essa. Agora, há situações do TSE tratadas como exceção a partir de peculiaridades do caso concreto, onde houve essa flexibilização. O que nós pretendemos para nós, esse caso também é muito peculiar, a começar por essa situação de em nenhum momento o presidente ter sido acusado de nada e também pela repercussão do caso, pela importância do caso. Por isso a gente então pretende que isso aconteça. O senhor recentemente em entrevista, falando sobre os impactos de um processo como esse, chegou a levantar a hipótese de que os juízes, ao julgar, deveriam levar em consideração esses impactos no próprio país. Por que o senhor entende dessa maneira? Veja, a repercussão social de qualquer julgamento, ela é um dos fatores de decisão do magistrado. Seja em matéria penal, seja em matéria tributária, qualquer repercussão social de um julgamento é fator que o juiz analisa. O que eu disse, respondendo essa pergunta, é de que nesse caso, mais do que em qualquer outro na história da justiça eleitoral, vai haver, sem dúvida, um fator preponderante em relação à economia. Então, o que eu disse eu espero que o tribunal tenha a melhor solução pensando no país e avaliando isso como parte do julgamento. Então, não se faz só em relação à prova dos autos. Qualquer juiz que julga uma causa, analisa, ou pelo menos deveria analisar, não acontece em todos os casos, mas na grande maioria, há sim a avaliação da repercussão social daquela decisão. E o que eu pretendia dizer é isso. Esse caso, na importância que ele tem, sem dúvida nenhuma, o caso mais importante da história da justiça eleitoral, o impacto direto na economia, porque qualquer entrevista, qualquer declaração impacta na bolsa, impacta no dólar. Então, sem dúvida nenhuma, isso deve integrar o julgamento, assim como questões de prova, questões de nulidade, enfim, tudo isso faz parte da razão de decidir dos ministros. A manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral ainda é mantida sob sigilo, a pedido da própria Procuradoria, mas as informações que se levantou até agora é que o Ministério Público Eleitoral pediu ao TSE a cassação do presidente Michel Temer e a inelegibilidade da presidente cassada Dilma Rousseff. Se a corte entender por isso, Michel Temer poderia ser condenado, mas tornar elegível. E eu queria ouvir a sua opinião sobre esta possibilidade. Essa é uma jurisprudência também pacífica no TSE e ela leva em conta justamente essa peculiaridade que eu lhe disse há pouco. Não há em nenhum momento uma acusação direta de alguma prática ilícita do presidente. Portanto, a jurisprudência do TSE é pacífica de que em casos de abuso, somente aquele que praticou abuso fica inelegível. Então, realmente tem vários precedentes, sobretudo em casos de vício, dizendo que aquele que não praticou a conduta não ficaria inelegível. Então, são essas peculiaridades que estão muito bem demonstradas nesse caso. Como eu disse e repito, não há absolutamente nenhuma testemunha tratando de responsabilização direta do presidente, portanto, por isso é que esse parecer pode ter vindo com essa separação. A ex-presidente sofreria a inelegibilidade e o presidente
segundo o Ministério Público, poderia eventualmente perder o mandato, mas não ficaria inelegível. É uma situação um tanto quanto paradoxal, né? Retiraria ele do cargo, mas não deixaria inelegível. O que nós pretendemos, como eu já disse, expliquei, é que além de não deixar inelegível, não haja a cassação do seu mandato. Gustavo Bonini Guedes, muito obrigado pelas suas informações, sua gentileza da entrevista. Um bom dia para o senhor. Um bom dia para você. Um abraço. Advogado do presidente Michel Temer no processo TSE, Gustavo Bonini Guedes, conversou conosco. Em reportagem nós ouvimos também aí a fala da defesa da presidente Dilma Rousseff sobre este processo que deve se iniciar na próxima terça-feira. O Ministério Público Eleitoral não está se pronunciando sobre o assunto, inclusive a defesa que foi apresentada nesse processo foi pedido o sigilo e o sigilo mantido.